Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é quarta-feira, dia daquele vídeo que a gente faz sem enrolação. E esse vídeo de hoje a gente vai responder uma dúvida que chegou lá no Instagram da gente, que é sobre CEMIG. A pergunta é essa que está aparecendo aí, se a CEMIG vale a pena no preço atual. Logo depois da vinheta eu vou dar essa resposta. Por enquanto, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e aproveitem a vinheta aí para comentar lá embaixo se você gosta da CEMIG, se você investe em CEMIG. Bom, gente, antes de começar aqui, eu quero aproveitar para fazer um agradecimento, na verdade, um agradecimento para todo mundo que curtiu e que assistiu com a gente o RendaFlix ao longo desses últimos 8 dias. Foi um material muito rico, conteúdo aí de mais de 5 horas para vocês poderem assistir. E eu tô falando isso porque no dia de hoje a gente vai acabar tirando os episódios do RendaFlix do ar. Então, quem ainda não viu, vale a pena dar uma olhada, puxa aqui no nosso histórico do YouTube, porque a gente tem vários vídeos, foram 8 vídeos no total, desde terça passada até ontem, terça-feira, e isso tudo foi extremamente gratuito, porque a gente faz questão de ajudar as pessoas, mas a gente também é uma casa de análise e com isso temos aí os analistas, tem mais de 30 pessoas trabalhando e a gente acaba tendo produtos também para que você possa dar um passo além, né? Para que você possa ter aquela recomendação, eu tenho que comprar esse ativo, eu tenho que vender, quando comprar, quando vender, qual o preço máximo que eu deveria comprar, qual o preço mínimo, qual o percentual na minha carteira que eu posso ter desse ativo. Todas essas respostas você encontra nos nossos produtos de recomendação. E a gente tem produto de recomendação de qualquer tipo de ativo praticamente, né? A gente tem ativos internacionais, tem fundos imobiliários, tem renda fixa, tem opções, tem um monte de coisa. Inclusive está aqui no link da descrição. Só que essa semana, junto com o RendaFlix, a gente lançou o que? O nosso combo Renda Total, que tem aí umas 5 assinaturas diferentes, né? E essas 5 assinaturas são as nossas assinaturas que são focadas naquele investidor que quer uma renda passiva. Então eu recomendo fortemente que vocês assinem esse produto, até porque eram só 3 assinaturas focadas em renda, viraram 5 e a gente manteve o mesmo preço somente até o final agora do mês, né? Então a pessoa que deixar para assinar na semana que vem, por exemplo, já vai pagar um valor muito maior, tá? O link está aqui embaixo na descrição, é o link de venda do RendaFlix, do Renda Total, que é esse combo com essas 5 assinaturas. E de novo agradecendo a todo mundo que assistiu o RendaFlix. Bom, vamos agora falar sobre CEMIG aqui. Por que eu quis fazer esse vídeo além dessa pergunta? Porque eu sou assinante do Valor Econômico, né? E saiu essa matéria aqui. Goldman Sachs recomenda que investidor aposte contra as estatais brasileiras. E dentre as estatais aqui, ele cita 4 empresas aqui, dentre elas aqui, ó, Petrobras, Banco do Brasil, Sabesp e CEMIG. Então, é claro que o Goldman Sachs ele tem lá seus motivos, ele inclusive no relatório ele fala das partes boas também da empresa, né, que aumentou rentabilidade, que as dívidas hoje em dia são muito mais controladas, as empresas estão muito fortes em termos de caixa, só que considera que essas empresas estão caras devido ao novo risco político que existe. Isso não é o Daniel que está falando, isso é o Goldman Sachs, tá? E esse risco político ficou mais à tona depois da questão dos dividendos da Petrobras, a ingerência política na verdade. De novo, isso não é o Daniel que está falando, isso é o Goldman Sachs, tá? Então, a gente quis falar aqui um pouquinho sobre a CEMIG. Uma coisa que eu acho que é importante da gente falar de CEMIG primeiro é o seguinte, tá? A CEMIG, as pessoas às vezes acham que é a distribuidora de energia de Minas Gerais. A CEMIG é muito mais do que isso. O resultado da distribuidora CEMIG de Minas Gerais, ele é em torno de 40% do resultado total da CEMIG. Tá? Por quê? Porque a CEMIG ela tem a CEMIG Distribuição, mas ela tem, por exemplo, a Gasmig, que é a distribuidora de gás de Minas Gerais também. Então ela já é a distribuidora de energia elétrica e a distribuidora de gás.
ela, além disso, também é CEMIG Geração e Transmissão. Eu não vou nem olhar Norte Energia e Aliança, eu vou olhar aqui, a CEMIG Geração e Transmissão. Ela tem capacidade instalada de 5,9 gigawatts. Isso deixa ela em terceiro lugar em termos de geradoras, só deixa atrás da Eletrobras e da ENGIE Brasil. Né? E além disso, ela ainda tem participações, 21% da Taesa. Todas essas empresas que eu estou falando, ela tem praticamente 100%. A Gasmig ela tem 99,6%, a CEMIG Distribuição ela tem 100%, a Geração e Transmissão ela tem 100% e aí a Taesa não, como eu falei antes, 21,7%. Então esse é um ponto essencial para você entender CEMIG. Você não pode achar que CEMIG é só a distribuidora e é algo que eu vejo muita gente errando. A pessoa acha que CEMIG é só a distribuidora, mas ela não é só a distribuidora. E isso é fundamental para você entender, porque você consegue ver aqui nos resultados da própria companhia que o resultado dela não vem só da distribuição de energia, como eu citei antes. Inclusive, ela coloca aqui, ó, no quarto trimestre de 2023, por exemplo, ó, a CEMIG Distribuidora deu 804 milhões de EBITDA, a Geração e Transmissão 884, foi mais. E o consolidado, que aí vai somar a Taesa, vai somar a Gasmig, vai somar um monte de outras coisas que ela tem, 2 bilhões e 163. Então, como eu falei antes, ó, a CEMIG Distribuidora não deu nem 40% do total. Eu cheguei a falar 40%, não deu nem 40% do total. Então, esse é um ponto fundamental que vocês entendam. Bom, vamos aproveitar agora e passar aqui para os resultados, já que esse é um vídeo pequenininho, né? Eu tenho que passar aqui para os resultados de cada uma das companhias aqui da CEMIG, para a gente tentar dar uma olhada aqui em tudo que está acontecendo. Bom, esse aqui é o resultado financeiro da companhia, a parte de receita. A gente vai ver aqui que ela tem diversas linhas de receita, sendo que a receita operacional líquida foi 9,9 bilhões aqui no total. Tá? O fornecimento bruto de energia elétrica, 8,9 bilhões, e a receita de uso dos sistemas elétricos de distribuição, 1 bilhão 192 milhões. Você vê que essas duas coisas aqui somadas, elas já chegam nessa receita aqui total praticamente. Só que no final tem tributos e encargos aqui. Então a gente vai ver cada uma dessas linhas aqui bem rapidinho. Tá? O que é fornecimento bruto de energia elétrica? A gente está falando de fornecimento para a tua casa, para as indústrias de Minas Gerais, para o comércio, para o rural, para o poder público e etc. Além de alguma coisa consumo próprio. Além disso, tem um pouco de fornecimento não faturado líquido também aqui, 108 milhões de reais. Tá? E aí a gente tem uma última parte aqui que é o suprimento para outras concessionárias, porque tem alguma parte da geração dela que ela tem que suprir outras concessionárias aqui, né? Então, o preço para você, por exemplo, residencial, é R$ 963 o megawatt faturado. Para o comércio é 698, para a indústria é 321, porque aqui entra um monte de cliente livre. Para as outras distribuidoras, 254. No final das contas, o preço médio da CEMIG é R$ 526 o megawatt e chegou nesse total aqui de 8,9 bilhões de reais. Você vê que ela tem 16 milhões aí de megawatt-hora que foram fornecidos ao longo desse tempo. E agora, o que é interessante da gente ver? A gente vai ver que o preço médio faturado cresceu de 447 para 526, né? Mas a quantidade de megawatt também subiu, 3,8%. Então esse é um ponto que eu gosto muito de olhar. Tudo isso que eu falei foi só para falar essa frase agora, né? A empresa aumentou o volume e aumentou o preço. É muito difícil a gente ver em uma empresa não regulada esse tipo de movimento. Normalmente, quando uma empresa aumenta o preço, ela reduz a quantidade daquilo que ela vende. A não ser que o mercado esteja muito eufórico, né? Depois da pandemia, a gente teve alguns mercados que ficaram muito eufóricos, né? Teve muita coisa ali de varejo eletrônico, por exemplo, que as empresas conseguiram crescer
o volume vendido e crescer preço. Mas normalmente o que acontece? Se você aumenta o preço, o concorrente mantém o preço e você diminui, mas num ambiente regulado é possível acontecer esse tipo de coisa. Então é algo que me agrada muito. A gente teve uma evolução do volume, ou seja, as cidades de Minas Gerais estão crescendo e ela também conseguiu aumentar o preço. Tá? Receita de transmissão aqui, a gente teve uma redução de 363 para 309 milhões, super normal, a gente viu isso em Taesa também. A Gasmig aqui, a de gás, a gente teve uma receita que diminuiu de 953 para de 1 bilhão 241 para 953. A gente teve a tarifa lá de uso do sistema de distribuição, uma alta de 28%. Quem tem ali as plaquinhas fotovoltaicas já tem uma ideia do que é isso, né? Porque aquela tarifa do uso fio que passou a ser cobrado, além de que é cobrado de todo mundo também, e a energia transportada que subiu 4,6%, tá? Então, a gente tem aqui agora um resultado total do EBITDA consolidado de todas as empresas aqui da companhia, isso no quarto trimestre. A gente vê aqui geração 478 milhões, transmissão 159, a comercialização ainda gerou 428 milhões, mas a gente... não... E aqui a gente tem o EBITDA total da companhia, né? A geração 478 milhões, transmissão 159, comercialização 428 milhões, ó, distribuição 804, o gás 203 milhões e a parte da holding aqui ainda gerou 89 milhões, provavelmente a equivalência patrimonial da Taesa está entrando aqui junto das holdings, holding e participações, então com certeza está entrando aqui. Isso dá 2 bilhões 163 milhões. Enfim, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente ver que cresceu muito frente ao ano passado, que foi 1 bilhão 658 milhões aqui no total. O que eu quero falar aqui adicionalmente, né? Normalmente, o que a gente olha muito numa empresa dessa também é a questão da dívida, né? A dívida é algo que acaba sendo importante também nesse tipo de empresa. E a dívida da CEMIG é uma dívida que está completamente equacionada nesse momento atual. Quem andou ali em 2016 talvez lembre dela com debênture pagando IPCA mais 10%. Por quê? Porque naquele momento o endividamento dela estava enroscando ela. Tanto que ela teve que vender boas usinas como Jaguará e Miranda para a ENGIE Brasil. Mas hoje ela tem uma dívida aqui, ó, de 7,5 bilhões consolidada. Né? Na geração e transmissão, 1 bilhão 930. Na dívida líquida só da distribuição, 5 bilhões e 400. Esse número é muito baixo. Para vocês terem uma ideia, ela está com 0,48 vezes dívida líquida EBITDA na geração e transmissão e 0,91 na holding. O limite de covenant é 2,5 e 3. Então, dívida também não é problema para CEMIG. E aí eu não vejo problemas para que ela, continuando com esses resultados, ela possa pagar os dividendos que ela vem pagando, afinal, esse é o grande ponto aqui da CEMIG. Né? Então a gente vê aqui que a CEMIG, ó, ela distribuiu dividendos, ó, em 4 parcelas ano passado, ó, juros sobre capital próprio 4 vezes aqui. Além disso, ela já anunciou um novo provento aqui, agora de 17 centavos, são 386 milhões. E a gente consegue totalizar tudo isso aqui, por exemplo, aqui no site do Investidor 10. Né? Ela tem um dividend yield aqui, ó, de 11,7%, 11,8%, nos últimos 2 anos mantendo 13%. Por que esse número? Porque o lucro dela, ó, em 2016 era 334 milhões, hoje o lucro dela é 5,77 bilhões. Se eu botar aqui o máximo, a gente vai ver que ela está no topo do lucro dela. Né? Então isso faz com que ela consiga pagar muito dividendo. Se a gente pegar aqui os dividendos pagos, a gente vai ver que nos últimos anos ela pagou mais de R$1 nos últimos 3 anos, ó, 1,18, 1,53 e 1,29. Em 2024 ela já está com esses 18 centavos que ela anunciou agora.
né? Então, é claro que uma empresa que está pagando muito dividendo, quando você pega a cotação ajustada em 10 anos, ela sai de R$ 4 e pouco e vai para 13, né? Ah, mas ela está cara? Não necessariamente. Por quê? Porque o preço sobre lucro dela é um dos menores que ela já teve aí na série histórica, né? Ó, se você olhar aqui, ó, só não é menor do que o 3,62 de 2015. É claro que isso não é garantia que a empresa vai continuar a gerar bons resultados. Pode ser que o Goldman Sachs esteja certo, tá? De que agora é a hora de você inverter para empresas privadas, porque as estatais vão começar a cair o lucro e etc. Mas até esse momento nada me mostra que a CEMIG vai ter problema. Mesmo que tenha uma canetada no setor elétrico, ela ainda tem outras empresas. Mesmo que tenha uma canetada no setor de gás, ela tem outras empresas. Se tiver uma canetada no setor de geração e transmissão, ela tem outras empresas. Então, até nisso, ela acaba sendo uma empresa que se blinda um pouquinho, tá? Então, na minha visão, CEMIG não teria por que a pessoa não comprar. E vou mais além, tá? Eu acho que ela só está nesse preço primeiro, por causa dessa pressão internacional que está aí de recomendação de venda nas empresas estatais brasileiras, que fez cair logo depois desse dividendo da Petrobras. Então a gente viu queda de CEMIG, de Petrobras, de Banco do Brasil. E o outro ponto, a questão da federalização, que a gente já fez vídeo lá atrás, mas para quem não está lembrando é o seguinte, a CEMIG é uma empresa do governo de Minas Gerais, né? E o governo de Minas Gerais tem uma dívida que é muito alta com a União. E você tem um limite para chegar dessa dívida. E essa dívida, pelos estudos, em 2027 e 2028, vai bater o teto que pode ter com a União. E aí a União, né, ela tenta compor essa dívida de alguma forma. E uma das formas de compor essa dívida seria transferir algumas empresas que são de Minas Gerais para a União. E aí a CEMIG poderia virar uma empresa estatal da União e não mais estatal do governo de Minas Gerais. E aí o mercado acredita que passar de Minas Gerais para a União seja um aumento de risco nesse momento. Enfim, pessoal, abraços, bons investimentos. Não deixem de ver ali o RendaFlix, que é o nosso produto, né, que foi gratuito, essa série, esse workshop com 5 vídeos, ou aproveitar o preço do Renda Total antes do reajuste. Afinal, hoje o Renda Total está muito mais completo, inclui a carteira de ações, carteira de Caprev, inclui a carteira de fundos imobiliários, a carteira de recebíveis ali, que tem Fiagro, Fiinfra, inclui a carteira de dividendos no exterior, inclui as 7 carteiras calculadas, que tem ali a carteira de Graham, que desde 2017 rendeu mais de 800%. Enfim, é um produto super completo para que você gere renda. E como a gente mostrou no RendaFlix, né, gerar renda não necessariamente significa não crescer o patrimônio. A CEMIG é um bom exemplo disso. A gente viu que é uma empresa que cresceu aí mais de 200% nos últimos 10 anos e distribuiu dividendos em todos os períodos, inclusive agora está com um dividendo aí de 11%, segundo aqui o cálculo do Investidor 10. Abraço, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.